Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 20. A visão da santidade. Seção 1. A Semana Santa. Nesse capítulo, Um Curso em Milagres vai trazer algumas interpretações sobre alguns símbolos da Páscoa, ressignificando o nosso entendimento a respeito desses símbolos. Então, a primeira sessão vai falar sobre a Semana Santa. Este é o Domingo de Ramos, a celebração da vitória e a aceitação da verdade. O Domingo de Ramos tratado aqui, que no nosso entendimento é o dia da ressurreição do Cristo. Não passemos essa Semana Santa lamentando a crucificação do Filho de Deus, mas celebrando com felicidade a sua liberação. Olha que lindo, então, que a gente não reclame, não lamente. E eu entendo que esse não reclamar e não lamentar é diante dos fatos da vida, diante de tudo aquilo que nos acontece. Então, que a gente pare de reclamar e comece a olhar para tudo como se cada coisa estivesse trazendo um aprendizado, uma lição ou uma bênção para as nossas vidas, porque nada acontece do nada. E a Páscoa, como já foi falado em leituras anteriores, tem a ver com fazer ressurgir em nós, em cada um de nós, a consciência crística que nos habita. Continuando aqui, pois a Páscoa é o sinal da paz e não da dor. Um Cristo abatido não tem significado, mas o Cristo ressuscitado vem a ser o símbolo do perdão do Filho de Deus a si mesmo e o sinal de que ele se considera curado e íntegro. Esta semana começa com ramos e termina com lírios, o sinal branco e santo de que o Filho de Deus é inocente. Não permita que nenhum sinal escuro de crucificação intervenha entre a jornada e o seu propósito, entre a aceitação da verdade e a sua expressão. Esta semana, nós celebramos a vida e não a morte. E nós honramos a perfeita pureza do Filho de Deus e não seus pecados. Oferece ao teu irmão a dádiva de lírios e não a coroa de espinhos. Oferece a ele a dádiva do amor e não a dádiva do medo. Você está ao lado do teu irmão com os espinhos em uma das mãos e os lírios na outra mão, mas ainda é incerto quanto ao que vai dar. Se une agora a mim e joga fora os espinhos, oferecendo os lírios para substituí-los. Nesta Páscoa, eu quero ter a dádiva do seu perdão oferecida a mim por você e devolvida a ti por mim. Não podemos estar unidos na crucificação e na morte, e nem pode a ressurreição estar completa enquanto o seu perdão não descansar em Cristo junto com o meu. Uma semana é um tempo curto e, no entanto, esta Semana Santa é o símbolo de toda a jornada empreendida pelo Filho de Deus. Quando ele começou a sua jornada, a promessa da ressurreição e o signo da vitória já haviam sido dados a ele. Não deixe que o Filho de Deus caia na tentação da crucificação e que lá se atrase. Ajuda-o a caminhar em paz para além de tudo isso, com a luz da sua própria inocência iluminando o seu caminho para a redenção e a liberação, e não o atrase com espinhos e cravos, quando a sua redenção está tão próxima, mas deixe que a brancura da sua brilhante dádiva de lírios o adiante no caminho para a ressurreição. Que profundo! Então, o Filho de Deus aqui, como sendo o nosso ser mais elevado, tanto na gente mesmo quanto no outro. Então, que a gente não atrase nem o nosso processo e nem o processo evolutivo do outro, projetando nele limitações, enganos, culpas e medos. Porque todos esses aspectos fazem parte unicamente do sistema de manipulação do ego. E ir na direção contrária dos condicionamentos do ego não é tão facinho assim, é bastante desafiador, porque a gente vai ser testado durante o nosso caminho o tempo inteiro. Então, que estejamos sempre com a dádiva de lírios nas mãos
para oferecer ao outro e a nós mesmos, e não com as mãos repletas de espinhos. A Páscoa não é a celebração do custo do pecado, mas do seu fim. Ou seja, a Páscoa não é a celebração do preço a se pagar através da crucificação, dos sofrimentos que a gente vive aqui. Se você vislumbrar a face de Cristo por trás do véu, olhando por entre as pétalas brancas, como a neve dos lírios que recebeu e deu como dádiva sua, contemplará a face do teu irmão e a reconhecerá. Eu era um forasteiro e me recolheu sem saber quem era eu. No caso aqui, Jesus falando. Entretanto, pela sua dádiva de lírios, você saberá. Pois no seu perdão a esse forasteiro, estranho para você e, no entanto, seu amigo antigo, está a sua liberação e a tua redenção junto com ele. Então, só retomando essa frase aqui, no nosso perdão a esse forasteiro, que ainda é estranho para cada um de nós, que no caso aqui é um antigo amigo, e nesse caso a palavra amigo está com letra maiúscula, somente ela, dando a entender que esse antigo amigo é o Cristo que habita cada um de nós. Então, ele diz que está tanto a liberação do nosso irmão, quanto a nossa própria redenção junto com o nosso irmão. Tudo isso através do perdão. Olha o poder do perdão, gente. O tempo da Páscoa é um tempo de alegria e não de luto. Ou seja, não é um tempo de celebrar a morte do Cristo, porque na verdade é o tempo de celebrar a ressurreição do Cristo em nós. Retomando, o tempo da Páscoa é um tempo de alegria e não de luto. Olha para o seu amigo ressuscitado e celebra a sua santidade junto comigo, pois a Páscoa é o tempo da sua salvação junto com a minha. Eu vou retomar essa frase novamente porque ele diz aqui, ó, olha para o seu amigo, amigo de novo está com letra maiúscula, ou seja, olha para o Cristo ressuscitado em você e celebra a sua santidade junto comigo. No caso aqui, junto com Jesus, porque Jesus também alcançou essa consciência crística. Pois a Páscoa é o tempo da sua salvação junto com a minha. A Páscoa aqui como sendo esse símbolo de ressurreição do Cristo, da consciência crística, tanto na gente mesmo, quanto no nosso irmão, quanto no próprio Jesus, que após alcançar essa consciência crística, passou a ser reconhecido como Jesus Cristo. E esse, com certeza, é o caminho para o qual toda a humanidade está caminhando. E eu espero que cada um de nós alcance essa consciência crística o mais rapidamente possível no nosso processo evolutivo. Fim da leitura do livro-texto.